Olá, muito boa tarde. Nós estamos chegando, pedindo licença, pedindo passagem para entrar. Aí no seu lar, no seu trabalho, em seu televisor, para apresentarmos mais um programa O Povo na TV. Você está na TV Candidez, a Faculdade do Jornalismo de Divinópolis. Vários profissionais passaram por aqui. É uma emissora que presta um serviço muito grande para a nossa cidade, para a região centro-oeste, no jornalismo, no esporte, no entretenimento. É a emissora oficial do rodeio, da festa, naturalmente, das princesas, das rainhas do nosso parque de exposições. É a emissora que transmite ao vivo a maior audiência da TV, as eleições municipais. E esse ano tem mais. Este ano vamos votar para o presidente da República, senadores, deputados estaduais e federais. É a responsabilidade do voto. E a TV Candidez sempre presente. Nós estamos com os melhores profissionais da televisão, do jornalismo, a partir de agora com o programa O Povo na TV, cumprimentando a dona de casa, o trabalhador. Muito obrigado. Você que acompanha também a nossa reprise no domingo. Geralmente as pessoas me ligam no domingo. Ô, Nilmar, manda um abraço para mim. Eu quero dizer que o nosso programa no domingo, você que está me vendo agora no domingo, o programa é reprisado. Ao vivo, nós estamos aqui no sábado. Hoje, 25 de junho de 2022. Nosso programa vai até às 6 horas da tarde. Lembrando que logo depois, o término do programa, nós teremos a celebração da Santa Missa, diretamente da igreja do bairro Niterói. Hoje, uma convidada muito especial, já eu apresento a vocês. Na abertura do nosso programa, a nossa indignação sobre a morte do jornalista Don Phillings, o inglês que está no Brasil há muitos anos, e também o Bruno, o ambientalista que trabalhou na FUNAI, e ele foi demitido da FUNAI na nossa Amazonas, abandonada, largada para os empresários, para os bandidos que ali formaram quadrilha, não só de explorar a nossa madeira de forma ilegal, também do garimpo do ouro. A gente só poderia esperar o que está acontecendo hoje, o abandono, o desleixo, né? Que deixa todos nós preocupados e até o mundo preocupado com o pulmão do mundo, que é a nossa Amazonas. Eu não sei para que exército, né? Tanto de soldados que nós temos no exército, poderia estar patrulhando, né? Coibindo, né? Fiscalizando. Até os profissionais que realmente fiscalizam, a exemplo do Bruno, que trabalhava na FUNAI, foi exonerado. Então não pode, deixa para, né, os empresários, para os bandidos, traficantes, exploração de menores, de índios sendo violentados, mortos, a exploração ilegal do ouro, né, do peixe, da madeira. Então tudo isso entristece. Mais uma notícia internacional do nosso país. A gente já esperava porque o próprio ministro, né, do atual governo federal, há pouco tempo atrás, o senhor Salles, ele dizia numa reunião que estava sendo filmada e foi vazada, né, publicada para todo o país, né, o áudio, onde ele dizia, enquanto a imprensa está preocupada com o Covid, porque para alguns, né, a Covid no Brasil era uma gripezinha, né, uma gripe que matou quase 1 milhão de pessoas e nós ainda estamos vivendo esta pandemia em todo o país, infelizmente. Mas o ministro, ele dizia naquela reunião que, enquanto a imprensa, né, fala assim um pouco caso com descaso, com coisa que a imprensa, ela é contra, ela quer prejudicar, a imprensa só fala e noticia, é verdade o que está acontecendo, né, o desleixo, o abandono, a violência. Então o ministro dizia, enquanto a imprensa está preocupada com o Covid, nós abrimos a porteira. Quando ele disse abrimos a porteira, ele estava dizendo, pode garimpar, pode explorar a Amazônia, as queimadas, né, para os produtores, criar gado, plantar soja, enfim. Então tudo isso entristece todos nós. Eu, que vim da roça, da fazenda, que sei a importância que é de preservarmos. Tanto é verdade que a nossa cidade está nessa peleja já tem mais de 10 anos, né?
para preservar o nosso rio Itapecerica. Ainda não é uma realidade, infelizmente, mas estamos torcendo para que essas obras sejam concluídas e realmente o nosso rio seja tratado. Meus amigos e amigas da TV Candidez, hoje eu vou receber a Sônia, conselheira tutelar. Ela foi a conselheira mais bem votada na última eleição, uma votação histórica. E eu a convidei até porque a conheço há muitos anos, é uma pessoa muito educada, de uma família maravilhosa, lá do bairro Sagrada Família, o seu esposo, muito meu amigo, Eugênio, a quem eu cumprimento, que dou uma boa tarde. Tem também um rapazinho, tem uma jornalista na família, e a Sônia, ela aqui está para representar o Conselho Tutelar, para que você entenda qual o papel de um conselheiro, de uma conselheira, qual a função, qual o poder, as atribuições, juntamente à justiça, o que compete a um conselheiro quando há uma denúncia. Tudo isso é muito importante e nós vamos destacar hoje no programa O Povo na TV. Naturalmente, as mensagens que chegarem no meu celular, no sábado que vem eu estarei respondendo uma por uma, até porque esse programa foi preparado exatamente na última quinta-feira para ser exibido na tarde de hoje, tá bom? Então, vou receber aqui a conselheira Sônia. Sônia, boa tarde. Boa tarde, Como é que tá? Um prazer muito grande. Prazer é todo meu. Tê-la aqui no programa, você que é uma grande amiga, né, Sônia? Há muitos anos, né? Olhando para frente, minha querida Sônia, lá do Sagrada Família, esposa do Eugênio, filha da dona Bárbara. Aliás, você parece muito com a sua mãe, viu, Sônia? Obrigada. Um abraço para a dona Bárbara. Como é que tá a sua mãe? Tá bem, graças a Deus. Como é que tá a família? Todos bem, graças a Deus. Como é que tá a rapinha do tacho? Também tá ótimo. Tá Vou com começar quantos a trabalhar, já está com 15 anos. 15 né? anos. Já está até trabalhando. A sua menina, jornalista, trabalhou no sistema MPA de comunicação, começou na Rádio Minas. Como é que tá ela? Tá bem, graças a Deus. Ela fez o estágio, né, no sistema MPA também, na rádio, na Receita, né? E hoje está bem também, graças a Deus. Ela está trabalhando onde? Ela está trabalhando hoje com marketing. Ah, com marketing, Isso. né? Então é no setor mesmo, né? Isso. Eu me lembro que eu era vereador, me parece 2013, ela formou por aí, né, Sônia? Foi. Um dos primeiros trabalhos dela foi na Câmara Municipal. Me lembro que ela me entrevistou, senti muito honrado, porque eu vi a menina crescer, né? Isso. Eu sou amigo de vocês há mais de 20 anos, né, Sônia? É muito gratificante, né? Quando a gente vê que os filhos cresceram, né? É verdade. E se tornaram algum profissional que hoje tem alguma valia, né, para a sociedade. Ô, Sônia, nós temos quantos conselheiros na nossa cidade? Atualmente, né, nós temos só um conselho tutelar, né? São quase 300 mil habitantes em Divinópolis e apenas um conselho tutelar. O CONANDA recomenda que a cada 100 mil habitantes tenha pelo menos um conselho tutelar. Então, assim, a gente já está bem defasado com essa situação, né? Precisando de ter mais um conselho tutelar. Então, São quantos membros? São 5. Sim. O colegiado ele é formado por 5 conselheiros. Então, atualmente está eu, Sônia, como conselheira, Karine Alessandra como conselheira, a Joyce como conselheira, Âmia como conselheira e a Fernanda. Como que procede a eleição? De quantos em quantos anos? Como que é o mandato? E eu te pergunto também, quem paga o salário do conselheiro? Vocês têm uma ligação ao município ou ao Estado ou à Justiça? Tá. As eleições acontecem de 4 em 4 anos, né? É um processo quase igual ao processo eleitoral, só que é um processo de escolhas, né? E tem todo um ritual também para ser acompanhado, né? Uhum. A gente tem que ter uma idoneidade, né, moral para estar sendo conselheiro tutelar. Temos que passar em provas, né? E depois a gente corre atrás dos votos também para esse processo. Então, é assim que for formulado nesse dia da candidatura do pleito, né? Sim. Aí são as 5 mais votadas. E o nosso salário, ele é pago pela prefeitura. Assim como todos os instrumentais, né, que a gente tem dentro do conselho, são custeados pela prefeitura. A estrutura hoje do Conselho Tutelar disponibiliza o que para vocês trabalharem? Você fala da estrutura física. Casa, carro, transporte, enfim. Tá.
o carro geralmente são ganhados pelos direitos humanos, né? Sim. Então, o Ministério dos Direitos Humanos fornece o carro para a gente, como os computadores, né? O último que a gente teve foi em 2019, a gente ganhou o carro para a gente estar trabalhando, a prefeitura custeia a gasolina e como que fala? Todas aquelas funcionamento, a estrutura. A assistência do carro, né? Sim. Assistência daquilo que a gente precisa. Entendi. É tudo pela prefeitura. O carro é dirigido pelo conselheiro mesmo? Pelo motorista. A gente tem um motorista que é fornecido também pela prefeitura. E temos também os agentes administrativos que são cedidos pela prefeitura. São profissionais concursados. Ô, Sônia, qual a atribuição de um conselheiro, de uma conselheira? Qual a denúncia que ele deve apurar? Ele deve notificar, se necessário, chamar a polícia para acompanhar, encaminhar, por exemplo, quando há caso de criança, de menor, de abandono, de incapaz, à justiça. Como que é essa ponte do conselheiro, da conselheira, para tomar as devidas providências? Então, nosso trabalho no Conselho Tutelar, eles são elencados pelas atribuições que estão no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro do Conselho Tutelar, a gente segue uma regra que a gente tem todo um regimento interno que é regido, né, pelas conselheiras. Então, a partir do momento que alguém presencia alguma situação de risco da criança ou do adolescente, alguma violação, essa pessoa pode ligar no Conselho Tutelar e fazer a denúncia. Como que é feita essa denúncia? A gente coleta ela tanto pelo telefone como anônimo, a pessoa não precisa de ter medo, porque ela não vai ser identificada, se não quiser, não precisa. Ela pode comparecer pessoalmente também, né, para fazer a denúncia. Ou, se caso ela achar melhor, ela pode ligar no Disque 100, eles direcionam também para a gente no Conselho Tutelar essas denúncias. Então, a gente recebe muitas denúncias vindas da delegacia, da própria polícia, do Disque 100, denúncias anônimas feitas pelo celular, pelo telefone e também presencial. Após a gente receber essas denúncias, a gente coleta e vai fazer a averiguação, verificar, né, se aquilo procede, se não procede. Caso proceda, nós temos que aplicar as medidas, né, cabíveis, as medidas de proteção. As medidas de proteção, estão todas elencadas no artigo 101 também do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual a gente tem toda essa autonomia para estar aplicando. Quais são as denúncias mais comuns que um conselheiro recebe? É criança, é a questão abuso sexual, abandono de incapaz, a questão, naturalmente, da falta, né, de acompanhamento dos pais, a falta de alimentos, as condições que a pessoa vive. O que mais chega até vocês de denúncias na cidade? Todas essas denúncias são todos os dias a gente recebe dentro do Conselho Tutelar. Maus tratos, abandono de incapaz, casos de violência sexual, exploração sexual, casos de infrequências escolares, casos de evasões de escola também. Tem muitas crianças que acham que tem que trabalhar para ajudar em casa e evade da escola para ajudar financeiramente em casa. Sim. A gente tem muitos desses casos. São mais recorrentes dentro do Conselho Tutelar mesmo, são os maus tratos, negligência e abandono de incapaz. E aí, quando vocês são acionados, quais são as providências tomadas? Então, se a gente recebe uma notícia de maus tratos, a gente tem que ir. A gente vai com a polícia. Então, assim, a polícia vai não para proteger aquela criança ou para prender, porque o nosso trabalho é de proteção e garantia da defesa da criança e do adolescente. Claro. Então, como medida protetiva para a gente também, a gente vai com o policial. E ali é feito o boletim de ocorrência. Se caso houver necessidade, o policial faz o trabalho dele. A gente continua com o da gente, que é de proteger a criança. De levar para um hospital, né? Verificar se está em boas condições, né? Se não está muito maltratado, se precisa de fazer um raio-x, se precisa de fazer algum curativo. Então, todas essas medidas é com o conselho. A gente leva na unidade de saúde, ou às vezes a gente leva para a delegacia para passar no perito também. Mas o nosso trabalho é como medida protetiva. E a retirada, por exemplo, de uma criança ou de crianças dos pais?
quando há uma denúncia que é comprovado que haja a prova, por exemplo, do abandono. Pais que saem de casa, vão beber. Eu sei de muitos casos aqui na cidade, há quantos anos que eu acompanho o trabalho de vocês. Aí o Conselho Tutelar leva essas crianças para um abrigo, amparado naturalmente pela Justiça. Os pais, para rever esses filhos, têm que provar que mudou, que tem condições, que tem uma estrutura. É um processo, muitas das vezes, demorado ou, às vezes, até irreversível, né, Sônia? Verdade. O Conselho Tutelar, ele atua também de diversas formas. E uma das medidas de retirada de criança dentro da família natural, ela só pode ser, assim, em último caso também, né? E em extrema necessidade. Então, quando a gente vê que há violações de direitos com essa criança, que necessita ser retirada daquele lar como medida protetiva, a gente tem essa autonomia, a gente tem essa autoridade. O que a gente faz? Primeiro, a gente procura a família extensa, né? Que geralmente tem um tio, às vezes tem uma irmã, uma avó, que possa estar cuidando daquela criança naquele momento. Então, antes de tudo, a gente procura a família extensa. Caso a gente não consiga nenhum familiar que possa estar ficando com ela, a gente, né, como medida protetiva, a gente tem que levar para um abrigo. E lá no abrigo é feito todo um trabalho com a equipe do abrigo. Eles são as pessoas assim, muito atentas, né, assim, a procurar a família, outras extensas, e trabalha com mais tempo. Às vezes é um tempo que o Conselho Tutelar não tem para procurar outras pessoas, eles tentam trabalhar isso com eles. E aí também tem todo o psicossocial do fórum também, né? Trabalha, faz todo um estudo de casos para saber se tem condições daquela família receber novamente aquela criança no seio familiar. E quando não tem essa ordem judicial ou o acompanhamento do Conselho Tutelar dentro de uma avaliação que aquela família não tem condições de continuar cuidando daquelas crianças, dos filhos no caso, essas crianças podem ser adotadas por candidatos dentro da Justiça? Então, quando há uma avaliação do psicossocial lá no fórum, né? E eles fazem aquele estudo de caso e vê que não tem condições da criança retornar para o seio familiar, não tem ninguém que possa acolher, aí aquela criança vai para adoção. Já teve caso assim semelhante? Sim, já teve vários casos. E aí nós temos uma fila de espera, né? Muitas pessoas tentam burlar essa fila. A Sônia, é muito triste. Eu sei que é o trabalho de vocês, eu entendo, eu compreendo, mas é muito dolorido, não é? Até para a gente que trabalha. É muito dolorido quando você tira, por exemplo, né, uma criança da mãe, do pai. É claro que se eles são omissos, se estão fazendo coisas erradas, eu sei de pessoas que bebem, que mexem com droga, que não tá nem aí para as crianças, mas a criança paga um preço muito alto, né? Paga. E às vezes elas ficam num abrigo muito tempo, sai, retorna, a situação não muda, a situação é a mesma. Às vezes tenta uma família, então assim, ela fica sempre revitimizada. E né? Cresce com esses problemas psicológicos. Isso. Muitas das vezes entra na prostituição, na exploração, né, no roubo, no uso de drogas, porque a criança passa a conviver num ambiente onde não há o rigor, né, de chamar atenção, de coibir, né, da responsabilidade dos pais. A criança cresce à vontade. E aí depois se torna uma pessoa que vai trazer problemas para a justiça, para a sociedade, para a polícia, para o poder público, não é mesmo? Ela vai repassando aquilo, né, que ela viveu. Né? Há Sem pouco estrutura. tempo, sem dar nome, há pouco tempo a Sônia me ligou, né, um trabalho do Conselho Tutelar, uma família que eu acompanho há muitos anos, né, Sônia? Isso. Há muitos anos, tiro da minha boca, da minha casa, para ajudar, ajudo muitos anos, sempre fazendo campanha, na Rádio Minas durante muitos anos, uma família numerosa, e algumas crianças foram retiradas, 3 ou 4 crianças, e aí me ligaram, fiquei muito triste, entendendo naturalmente o papel e a importância do Conselho Tutelar, senti muito. Como é que está aquela família? Reveu, a situação foi revida, como é que está a situação lá? Revista, perdão. Ela está, né, as crianças estão num abrigo, estão sobre o poder do juiz, né? Até hoje? Até hoje está sobre o poder do juiz. Gente. Então, assim, há todo um estudo de caso, né, no psicossocial, para que as crianças retornem para o seu lar.
a mãe, né, ou o pai tendo condições, eles vão rever as crianças. Então a situação está sendo revista, mas ainda não houve autorização, a família lá não tem estrutura para recebê-las, é isso? Olha, não sei do caso se tem estrutura ou não, porque a partir do momento que está no fórum, né, está com o juiz, a gente não acompanha. Olha, eu vou contar um caso rapidinho para vocês. Isso aconteceu em 2007. Eu recebi uma carta na Rádio Minas de um senhor dizendo já de idade que estava usando uma cadeira de rodas, que tinha 3 filhos, que a esposa havia abandonado ele, que ele estava passando necessidade para sustentar os filhos, que ele era um homem inteligente, culto, que chegou até ser um policial, que era formado, mas que perdeu tudo. Estava tendo dificuldades para manter a alimentação dos filhos. Sônia, e como eu sempre fui, eu peguei meu gravador, cheguei, eu acho que você até sabe quem. Eu conheço, conhecia. Exatamente. Cheguei na casa desse senhor, até arrepio. Eu bati no portão, ô fulano, e gravando. Oi, quem é? É o Nilmar da Rádio Minas. Ô, sou Nilmar, entra. Falei, não, o senhor veio me receber? Não, eu tô na cadeira. Aí eu entrei. Sônia, quando eu cheguei na cozinha dele, ele estava na cadeira de rodas, enrolando um bolinho de arroz para fritar para os filhos. Aí eu perguntei, o senhor é fulano de tal que escreveu a carta para mim? Sim. Aí eu sentei e comecei a chorar. Mas eu chorei copiosamente, meus amigos. Eu fiquei muito emocionado. E aí as crianças vieram, era uma menina, 2 meninos. Aí eu entrevistei ele, falei, o que está acontecendo com o senhor? E ele falava bem, um homem instruído, culto, me contou a sua vida, eu fiquei muito emocionado. A menina tinha, acredito eu, uns 10, 11 anos, um dos meninos 9, o outro uns 7. Aí eu jurei para ele, falei, eu juro para o senhor que a partir de hoje eu não te abandono, que eu vou ajudar o senhor a cuidar dos seus filhos. Ô Sônia, e eu juro por Deus, eu honrei, eu cumpri o que eu falei com aquele senhor. Naquele dia, eu liguei para o ex-prefeito dessa cidade, o Galileu, que era o prefeito, e muitas pessoas aqui na cidade, não foi no mandato do Galileu, acho que foi um pouco antes, mas eu tenho certeza, foi no mandato do Galileu. Eu liguei para a Secretaria de Pró-Humana. Na época tinha Pró-Humana, não tinha? Existia. Aí pedi ajuda, o Roberto trabalhou na Pró-Humana, um grandão. O Roberto falou, Nilmar, vamos acompanhar essa família. E aí eu comecei na Rádio Minas, fazer campanha, dar alimentação, né, verdura, frutas, uma carne, uma mistura, e passei a dar dignidade àquelas crianças. E eu prometi para o senhor Job, eu vou lá em Brasília para denunciar essa vergonha, o senhor numa cadeira de rodas, quando vai fazer perícia. Tanto é verdade que os médicos peritos aqui da cidade tentaram me processar, não conseguiram, perderam a ação. Quando eu os denunciei lá em Brasília, fui levado na época pelo ex-deputado Jaiminho, tive com o ministro da Previdência, eu tenho foto, fui lá denunciar que o senhor Job Zambianco, mas não tem problema de falar o nome dele, que ele estava numa cadeira de rodas e chegava aqui nos benditos médicos da Previdência, que eles falavam que ele estava apto a trabalhar. Eu até na época falei, será que eles diriam também para os seus pais, para a mãe, para o pai, para a irmã, para o filho, para a esposa, se tivesse na condição de Sr. Job? Eu me lembro que o ministro da Previdência, naquela época, ele disse para mim, meu caro Nilmar, tem alguma coisa errada. Eu, a partir de agora, eu mesmo vou tomar providência sobre o caso do Sr. Job. Sônia,
Quando eu cheguei em Divinópolis, no outro dia, ele estava aposentado. Ele estava aposentado, foi aposentado com salário bom, a qual ele fazia jus. Aí ele adoeceu, ele esteve internado aqui no São João de Deus quase 3 meses, com problema no coração. Eu peguei os 3 filhos dele, levei para minha casa, a minha esposa cuidou deles igual fossem nossos filhos. E aí eu recebi um telefonema na Rádio Minas, de um oficial de justiça, dizendo, o senhor está tomando conta dos meninos do senhor fulano de tal? Eu falei, sim, estão muito bem na minha casa, graças a Deus, até que o pai se recupere, se Deus quiser, do problema de saúde. Aí essa oficial de justiça, e eu fui mal educado com ela, eu arrependo até hoje, porque eu muito mal informado, eu não sabia por que ela estava me ligando e perguntando. Eu estava imaginando que ela estava me ligando, que na minha casa não teria condições de cuidar e manter aquelas crianças. Mas eu estava redondamente enganado. Aí ela disse, eu preciso ir na sua casa para ver como estão as crianças. Eu falei, pedido de quem? A juíza determinou que façamos uma avaliação onde estão as crianças. Falei, você fala para a juíza, para pegar os meninos, então levar para casa dela, para cuidar deles. E eu estava errado. Eu estava errado, mas eu não sabia. Aí, chego na minha casa, 6 horas da tarde, estava sentado na sala lá, uma representante da justiça. E eu estava daquele jeito, mas eu estava que estava. E a minha esposa sentada, os meninos, graças a Deus, numa condição de pobre, mas muito bem. Ô Sônia, juro por Deus. Aí eu sentei, fui ouvir aquela profissional, ela começou a chorar, ela chorou, e nós também emocionamos. Ela disse, Nilmar, eu já te conheço há muitos anos, e eu estou encantada, eu estou maravilhada com o cuidado que essas crianças estão tendo aqui na sua casa. O quarto deles, tudo arrumadinho, as roupas da escola. Minha esposa levantava cedinho, tomava banho, tomava café, levava para a escola, buscava o almoço, o jantar. Nós demos dignidade. Hoje é uma moça... 2 rapazes, né? Uma moça linda, 2 rapazes. Sabe, eu até arrepio. Ele, infelizmente, nos deixou. Mas eu tenho uma saudade dele. Eu chegava na casa dele e falava assim, Nilmar, vamos fazer um macarone, porque ele era descendente italiano. Ele era muito agradável, né? Não com era? Todas as pessoas que chegavam na casa dele, eu particularmente acompanhei por muito tempo também, né? E todas as vezes que a gente chegava na casa dele, ele abria as portas com um sorriso, né? Era. E chamava a gente para dentro de casa e queria agradar a gente de qualquer forma. Que seja um cafezinho, que seja um suco, mas sempre gostava de ter alguma coisa para oferecer. Depois eu vou te mandar a foto, quando eu estive com o ministro da Previdência em Brasília, para levar essa denúncia do Sr. Job. Quem me levou no ministro foi o deputado, na época, o Jaiminho Martins. Tive a honra e o prazer lá em Brasília. Eu fiquei muito feliz, porque eu fui de avião, nunca tinha andado de avião. Lá vai o Nilmar, num voo da TAM, lá em Brasília, com a mala cheia de denúncias. Eu abri ela assim lá no Ministério da Previdência, que eu vou te falar, se tem uma coisa ruim nesse país, essa tal de Previdência, isso é uma porcaria, sabe? Isso é uma porcaria, você paga. Na hora que você vai aposentar igual eu, estou aí pelejando, é uma burocracia muito grande, é um desleixo, um abandono, um pouco caso. Cidadão que vai passar por uma perícia, o resultado, o médico não tem nem coragem de conversar com a pessoa e entregar na mão. Parece que a orientação é para dar pau, né? Tentar me processar, perderam a ação, porque eu falei a verdade. O senhor Job foi aposentado, ele morreu com dignidade e, graças a Deus, deixou uma boa pensão para os seus filhos. Ô, Sônia, você foi a conselheira mais bem votada na história de um conselheiro na nossa cidade. Quantos votos você teve?
Olha, mas já tem um tempinho, né? Mas foram 547 votos. É muito voto, né? Foram muitos votos para a Sônia. Eu vou confessar para vocês que eu posso falar. Eu saí da minha casa, fui lá para dar o voto para você, pela pessoa que você é, pela família que você tem, pelo trabalho que você já fazia antes de ser uma conselheira. E eu me orgulho, né, de ter ido lá, dado o meu voto para você, e sempre você pode contar com o meu apoio, com o meu reconhecimento, viu, Sônia? Eu fico muito grata, né, por ter tido o seu voto e também, né, de 546 pessoas também, né, da cidade, sinal que a gente tem uma idoneidade muito boa, né, e que confia no nosso trabalho, confia no meu trabalho, né, e, sinceramente, eu não tenho vergonha nenhuma de fazer o meu trabalho, faço da melhor maneira possível. Se às vezes não sai perfeito do jeito que tem que ser, a gente também é humano, erra, né? Mas eu tento fazer o mais, assim, perfeito. Me desculpa a quem às vezes, né, a gente até ofende, porque o nosso serviço, ele não é muito grato, ninguém volta para agradecer. É verdade. Né? Então, me desculpe às vezes, mas faz parte das nossas atribuições fazer o nosso serviço com dignidade. Né? Aquilo, às vezes, que é bom para uma criança, nem sempre é bom para o pai. É verdade, né? Com toda certeza, né, Sônia? Isso. Mas não esquenta com isso, não. Esse negócio de gratidão, a ingratidão, infelizmente, é uma atividade que muitas pessoas praticam diariamente. Eu falo porque eu trabalho, né, com trabalho social tem mais de 30 anos, eu sei muito bem. Geralmente tem pessoa que é grata, quem fez o último favor. Né? Quem fez o outro. Isso acontece muito em eleição de vereador. Tem cara que não faz nada pro povo, só fica com um videozinho assim, ó, fazendo vídeo. Chega na eleição, aí o cara ele paga festa de aniversário, ele paga evento, ele dá transporte de carro, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa vota, porque é o último favor que ela recebeu. Tem muito isso. Nós sabemos que, infelizmente, é desse jeito. Nem sempre é a vontade do povo, é a pessoa que usa o poder econômico. Falar nisso, eu quero dar um recado aqui, falar em política, né? Porque está na moda agora, vereador, prefeito, deputado, fazer vídeo. Eu estava vendo um vídeo essa semana, o nosso prefeito Gleison, né? Que é amigo dos meus filhos, me trata muito bem, ele fazendo um vídeo que estava calçando uma rua num bairro aqui e dizendo que agora ele está fazendo. Depois de 30 anos que ninguém fez, ele está fazendo. Eu quero dizer ao nobre prefeito, meu caro Gleison, que todos que passaram pela prefeitura, é uma cidade nova, tem 100 anos, todos foram importantes na nossa cidade, né? Desde quem traçou a nossa cidade, desde quem criou o nosso centro industrial, desde os prefeitos, eu pelo menos estou aqui desde 97, a importância do prefeito na época, o Domingos Sávio, que pavimentou tantos bairros aqui na nossa cidade, que deu estrutura no nosso pronto-socorro. Depois nós tivemos, né, o Galileu, um homem que nós temos que honrar, que fez um trabalho maravilhoso com muitas casas populares para famílias carentes, pontes que interligou e ligou várias regiões da cidade. Um prefeito que naturalmente construiu muitas escolas, tem a sua importância, a gente não pode esquecer isso não, sabe? E eu vou chegar lá porque eu estou falando isso, porque ela disse da ingratidão. Eu quero falar do doutor Aristides Salgado, que foi prefeito da nossa cidade, um homem empreendedor que teve a visão de valorizar aquela região do Bom Pastor, ao lado ali da rodoviária, onde todo mundo criticava a rodoviária no local que inunda. Hoje é a região mais valorizada da nossa cidade por metro quadrado. Doutor Aristides Salgado, que fez essa praça maravilhosa, engenharia dele, a Praça do Santuário, sabe? Nós não podemos esquecer essas pessoas não, meu caro prefeito. O senhor é jovem, naturalmente, tem que ser orientado pela sua assessoria. Não pode esquecer, né, do ex-prefeito Demétrios, que fez uma obra maravilhosa, na época criticado, o alargamento da Avenida 1º de Junho, da Rua Goiás, foi muito importante. Construiu, instalou um restaurante popular, aí fecharam o restaurante, trouxe para a nossa cidade uma faculdade federal, um empreendimento muito importante para a nossa cidade. Nós tivemos o Vladimir muito criticado. Ah, o Vladimir não fez nada. Hoje, a atual administração está onde? Na sede da Prefeitura Municipal,
que é um dos melhores prédios do estado de Minas Gerais, né? A prefeitura de Divinópolis é uma das mais modernas do estado, que hoje abriga praticamente toda a estrutura da prefeitura, que pagava, né, milhões de reais de aluguéis em vários pontos na cidade. Então, um ex-prefeito que tem seu valor, que deixou 90% do hospital de Divinópolis pronto e até hoje não conseguiram concluí-lo. Aí tá todo mundo falando, vou acabar com o hospital. Não, 90% já estava pronto. Então, vamos valorizar, meu caro prefeito, tudo que já foi feito. Divinópolis é uma cidade com mais de 300 bairros, uma cidade enorme. Ninguém consegue em 4 anos ou 8 anos realizar tudo, não. O mandato é dado exatamente para dar continuidade, para continuar fazendo. É obrigação, isso não é virtude, não é favor. É dinheiro nosso, do contribuinte, é dinheiro que o povo paga para fazer. Então vamos parar com esse negócio de vídeo, vereador. Tá calçando a rua aqui no bairro tal. Você nunca viu fazer um negócio desse? Sabe? Na última gestão aqui em Divinópolis, né, o ex-prefeito Galileu, eu me lembro, ele deu pavimentação de asfalto na véspera da eleição em vários bairros aqui na cidade, para determinados políticos, né? E muitas das vezes não prioriza onde verdadeiramente e necessariamente está precisando. Então, eu gostaria de fazer esse comentário da gratidão, porque quando comete ingratidão com aqueles que fizeram muito para a nossa cidade, assim Jesus também, ele se sentiu ingrato. Verdade. A ingratidão com ele, porque está na Bíblia, não é eu que estou falando, não. Eu não sou padre, não sou diácono, não sou pastor, não sou bispo, não sou apóstolo, mas tem a passagem dos 10 leprosos. Os leprosos que aguardavam dias esperando a passagem de Jesus com os seus apóstolos. Eis que Jesus, então, surgiu com os apóstolos e os leprosos se aproximaram e disseram, Senhor, cure nossas lepras, purifique nosso sangue, faça um milagre para as nossas vidas. Então, eles foram limpos e purificados. 10 leprosos, não é eu que estou falando, não, está na Bíblia. Jesus continuou andando, e aí um correu atrás e de joelho agradeceu o Senhor. Muito obrigado por ter nos limpo e nos purificado. Jesus olhou para aquele leproso, já limpo das lepras, limpo, porque sempre eram jogados aos cantos, ao relevo, discriminados. E Jesus disse, onde estão os outros 9? Jesus estava falando da ingratidão. Por que somente um voltou para agradecer? Por que que os demais não voltaram? Então a ingratidão, ela está presente, infelizmente, na vida de muitas pessoas. Sejamos gratos, não é isso, Sônia? Verdade. E você pode ter certeza, Nilmar, que lá no Conselho Tutelar, as 5 conselheiros trabalham arduamente todos os dias. Nós temos o horário de chegar, mas de ir embora a gente não tem. Então tem dia que a gente vai embora às 5 horas da tarde, mas se precisar de ficar até 8, 10, 1, 2 horas da manhã, a gente tem esse trabalho intermitente. Então, enquanto a gente não resolve a situação naquele dia, a gente não vai embora para nossas casas. Então, assim, é um serviço que às vezes não é valorizado, às vezes também não é bem orientado pela sociedade, que é o trabalho de um conselheiro tutelar, mas ele trabalha dignamente e fervorosamente para a defesa e a garantia de nossas crianças aqui da cidade. Ô, Sônia, deve ser muito constrangedor às vezes chegar para fazer uma abordagem, né, apurar uma denúncia, a necessidade realmente de um acompanhamento da Polícia Militar, porque é muito perigoso, né? Vocês serem até ameaçados. Agredidos. E até agredidos, não é mesmo? Verdade. Então, a gente às vezes chega em certos lugares que a gente precisa desse apoio, porque os pais ou os responsáveis não aceitam, né, a nossa presença. Mas a nossa presença ali, igual eu falei, não é que vai ser agradável, né, para o pai. É para garantir o direito da criança e do adolescente. Às vezes, nem sempre vai ser bem-vindo a nossa presença. Gente, quero mandar um abraço para Eliana, cabeleireira,
muito conhecida na cidade. Seus pais que moram no bairro Icaraí, ela agora está morando nos Estados Unidos. Oh, que chique. Ela me manda mensagem todo dia, está lá na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela me manda mensagem, acompanha o nosso programa através do YouTube, né? Muito obrigado. A Eliane Cabeleireira, que agora está morando nos Estados Unidos. Ela interage sempre comigo através do WhatsApp. Trem perfeito o tal de WhatsApp, né, Sônia? É muito rápido, né? A pessoa está lá nos Estados Unidos, me manda foto, conversa comigo. É muito gratificante. Eu quero mandar um abraço aqui para os telespectadores da TV Candidez que tentam falar comigo, não conseguem, naturalmente, na reprise no domingo. A Selma Branquinho, né, na semana passada participou conosco. Ô, Selma, muito obrigado a você, um grande abraço, viu? Também um abraço para quem é a Maria do Carmo, perguntando onde que compra aquela blusa lá do Parque de Exposições, que o presidente Irajá esteve aqui na TV Candidez. Aí você vai ligar para o Sindicato Rural, o pessoal certamente terá informação para você, tá bom? Ô, Sônia, onde fica o Conselho Tutelar, endereço e telefone? Tá. A sede do Conselho Tutelar fica lá no bairro Esplanada, naquela rua da feira, né, onde funciona aos sábados, em frente ao portão da FCA. A rua é Avenida Coronel Júlio Ribeiro, 312, bairro Esplanada. Os telefones são 3222-1908 e tem o número do WhatsApp. Alguém interessa, né, fazer alguma denúncia até pelo WhatsApp também, vou repassar. 98825-2314. Repetindo? 98825-2314. Olha que bacana. Sônia, algum assunto que nós não falamos que você acha que é importante passar para a população? Então, de todos os nossos trabalhos, eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente trabalha com vários encaminhamentos também para a rede. Nós temos uma rede bem grande em que a gente, sim, possa estar oferecendo essas medidas de proteção. Então, todas as vezes que há necessidade da gente aplicar as medidas, nós temos os CRAS para a gente encaminhar, os CREAS, CAPSI, né, que é uma rede muito bacana, que tem muitos adolescentes com transtornos, né, necessitando desse tratamento. Então, a gente... CAPS-AD? CAPSI, o CAPS infantil. Ah, esse é o infantil, porque tem um CAPS-AD também. O CAPS-AD também, a gente pode fazer esses encaminhamentos, que é para, né, tratamentos de álcool e drogas. E temos também, né, o serviço do CERSAM também, que a gente pode encaminhar os pais também, não só as crianças. Então, a gente tem uma autonomia para trabalhar com essa rede e ter uma boa, um bom retorno, né, desses tratamentos e dessas medidas que a gente aplica para essas crianças. Temos o RENSA também, temos o GEC, que trabalha com primeiro emprego e cursos profissionalizantes. Temos também os centros de fortalecimento de vínculos, que trabalham no contraturno escolar com as crianças. Os encaminhamentos também para a CEMED, né, para a procura de vagas, a segunda via de certidão de nascimentos. Então, assim, a gente tem uma rede bem vasta que a gente pode fazer esses encaminhamentos e aplicar essas medidas. Então, a nossa cidade, né, com toda essa rede que a gente tem, nos oferece esse serviço para a gente trabalhar com essas crianças. Pois é. A minha digníssima, ela trabalha no CEAPA, que é um órgão ligado à Justiça e também ao Estado, que encaminha as pessoas que tiveram algum conflito com a Justiça, de encaminhamento, às vezes uma pena alternativa, e lá eles têm muita dificuldade de encaminhar essas pessoas para prestar serviço gratuitamente para empresas, para entidades, onde há sempre a discriminação, o preconceito. Ah, na minha empresa eu não quero uma pessoa que teve problema com a Justiça. É muito difícil de reintegrar essas pessoas na sociedade, né, Sônia? Tipo assim, né, a CEAPA, ela trabalha com adultos, né? É diferente da medida protetiva que a gente aplica para crianças e adolescentes, que é a liberdade assistida, né? Que o CREAS trabalha isso com a gente. Então, nós temos também até o socioeducativo, né? Que tem as medidas alternativas lá também. E é um trabalho muito importante esse do CEAPA, quando a gente dá oportunidade, né, para aquele preso, para aquele que está recluso, sair e continuar a vida dele dignamente aqui fora.
Então, a gente tem essa dificuldade realmente, né, de inserir eles no mercado de trabalho. Ô, Sônia, eu quero te agradecer. Fique à vontade, nós ainda temos tempo para falar alguma coisa que eu não te perguntei. Aliás, eu falo muito, né? Não. Mas eu achei... Achou que eu falo muito, Sônia? Eu falo pouco, né? Mas eu tinha que falar, eu tinha que contar o caso do seu jovem aqui. Isso. Você não achou importante? Não, é importante. É um caso que a gente acompanha, que eu conheço também desde quando eles mudaram lá para o bairro, né? Que ele morava no meu bairro também. É verdade. Então, é um caso que eu sempre acompanhei. É bem perto lá da sua casa, né? Eram meus vizinhos. O que eu quero ressaltar aqui, Nilmar, que muita gente tem uma dificuldade de entender o que é o serviço do Conselho Tutelar. Às vezes até as pessoas da rede mesmo, porque o Conselho Tutelar ele não executa programas, ele requisita. Então, a partir do momento que eu vou requisitar um serviço a uma rede de atendimento, ele que vai me dar o retorno daquilo. Então, hoje eu sou uma assistente social, mas eu não trabalho como assistente social. Né? O nosso trabalho é exclusivo para o Conselho Tutelar. Não exerço a minha função nem de técnico de enfermagem e nem de assistente social. Sim. Então, portanto, eu não executo nenhum serviço, eu requisito para a rede. Entendi. Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender o nosso trabalho e falar o Conselho Tutelar não faz nada. Mas a gente não faz, a gente requisita o serviço. Vocês têm, antigamente, geralmente tinha um telefone, um celular, o conselheiro tira o plantão. Isso acontece até hoje ou não? Não, a gente não tem plantão, né? A gente trabalha de 7h30 até às 11 e de 1 até às 17 horas. A gente não tem plantão. Portanto, se a gente precisar de ficar direto nesse horário, a gente fica. Sim. Mas no a caso gente não faz de uma plantão. demanda no final de semana, como é que faz? Se tiver uma demanda no final de semana, a gente já está alinhado com o batalhão da Polícia Militar que deverá atuar. Sim. Ou se não, informar o Conselho Tutelar no próximo momento do dia útil da semana. Se for no domingo, na segunda-feira, eles vão nos contactar. Se for no sábado, vai ficar para segunda também. Mas se a gente estiver em horário de funcionamento normal, eles vão nos contactar naquele momento. Olha, para fazer justiça, no caso, né, do nosso amigo lá do bairro Sagrada Família, que eu tive a honra, né, de conviver com ele há alguns anos, infelizmente o problema do coração era sério, mas morreu feliz de deixar os seus filhos bem encaminhados. Amparados. E modéstia à parte, eu faço parte dessa história, né, com muito orgulho. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu só esqueci de contar para fechar uma passagem do nosso amigo, porque na época ele mudou do Sagrada Família, quando ele passou a receber uma ótima pensão, ele mudou para o bairro Porto Velho. E aí, não, Porto Velho não, perdão. Sagrada Família, porém mais lá embaixo. Já não era mais onde eu conhecia, naquela parte ali de trás. Eu morava numa avenida assim comprida, alugou uma casa maior, estava com a condição também melhor. Foi antes que eu fosse até Brasília. Sônia, cheguei no juiz da Vara da Infância e da Juventude e contei para ele o caso do nosso amigo. Esse juiz é conterrâneo, é meu amigo, pessoa fantástica. Hoje ele está em outra vara do fórum aqui da nossa cidade. Então, na época, ele era juiz da Vara da Infância e da Juventude. Cheguei lá, Sônia, contei para ele. Ele falou comigo assim, Nilmar, eu vou falar o nome dele, gente. Você não aguenta, né? Não, mas eu tenho que falar, ué. Gratidão, né? Doutor Núbio Parreiras de Oliveira, juiz. Hoje ele está na Vara da Fazenda. Ele era o juiz da Infância e da Juventude. Cheguei lá, ele elegante, Nilmar Cabacinha, porque ele é de Itaúna. Já tem muitos anos. Vamos tomar um café, senta aqui. Ele sempre me tratou muito bem. Falei, do que se trata, Nilmar? Falei, doutor, está acontecendo isso, isso e isso. Foi antes que eu fosse lá em Brasília. Sabe o que ele fez? Você não vai acreditar. Não. Ele falou assim, Nilmar, eu quero conhecer o seu jovem. Falei, o senhor quer conhecer ele? Sim, eu quero conhecer ele e os meninos. Nilmar, tem como você vir aqui no fórum 5 horas? Assim que eu parar o serviço, nós vamos na casa dele. Sônia, entrei no carro do juiz, chegamos lá no Sagrada Família, ele entrou na casa do Sr. Job, ele abraçou o Sr. Job, beijou a testa dele. Você acredita? Sabe? Olha, gente,
nem todo juiz está num pedestral, né, intocável. Nós temos aqui o promotor, doutor Cazé, que é muito trabalhador, né, Sônia? Muito acessível, né? Toda a população também, né? O cara maravilhoso. Outro dia, sabe o que ele estava me pedindo? Ô, promotor, hoje eu liguei para ele, uns tempos atrás, aí o promotor me pediu, eu estou devendo ele até hoje o pedido dele, sabe o quê? Ele me pediu, se alguém tiver aí, fala que eu vou na sua casa buscar. Ele falou que está com vontade de comer taioba. Ah, taioba. Você conhece taioba? Conheço. Então, o promotor, doutor Cazé, falou que está com vontade de comer taioba. E eu estou doido para arrumar umas taioba para levar para o nosso amigo promotor, o doutor Cazé. Ô, Sônia, muito obrigado. Um abraço mais uma vez, o Eugênio. Meu patinho na sinuca, né, Eugênio? Como sempre, nunca ganhou uma queda do Nilmar. O seu caçulinha, a jornalista e toda a família. Ô, Sônia, muito obrigado, viu? Eu te agradeço pela essa oportunidade, né, de estar aqui, né, falando sobre o meu trabalho, sobre o trabalho do Conselho Tutelar, que é um trabalho muito relevante, né, para a nossa cidade. Então, sim, eu espero que tenha sido esclarecido algumas dúvidas, né? E o que precisar da gente, pode ligar lá no Conselho Tutelar, que todos os dias tem uma conselheira que fica atendendo plantão. E esse plantão que essa conselheira aguarda lá é de 8 até as 10 da manhã e de 1 até as 4 horas da tarde. Então, caso alguém tenha necessidade de ir, de conversar, de orientar, de, né, fazer algum encaminhamento para algum setor, pode nos procurar no Conselho Tutelar. A gente... Muito já obrigada. Tem um lanche ali para você, um patê de frango, né, um salgadinho, uma pizza aqui. Convidado do Nilmar, ele tem uma fartura muito grande, né? Ele é muito bem recebido aqui na nossa TV Candidato, com muita fartura, né, Sônia? Tá gostando aí, Sônia? Tá bonito, não tá? Tá ótimo, tá ótimo. Tá gostando da mesa nossa ali, tá muito farta. E eu quero dizer, meu caro Lincoln, nós temos ainda quanto tempo aí, meu filho? 4 minutinhos. Olha, eu quero lembrar que a partir de sábado que vem estaremos apresentando os patrocinadores do programa O Povo na TV. Eu quero agradecer de coração a Max Shopping, do meu amigo Anderson, esta loja já tradicional há décadas na nossa cidade. São 50 lojas agora no estado, na região centro-oeste. A Max Shopping está ali na rua 1º de junho, entre a rua São Paulo e a Rio de Janeiro. Está ali em frente o Colégio Joaquim Nabuco. E a Max Shopping também da rua Goiás, entre Antônio Olímpio e a 21 de abril. Uma loja fantástica. Eu estive lá com o presidente, o Anderson, do Divinópolis Clube, que agora é o presidente do clube, é o proprietário da rede Max Shopping. Tem Itaúna, tem para todo lado. Tem até em outros estados, né? E o Anderson estava lembrando comigo, em 97, quando eu cheguei em Divinópolis, ele comprou uma carreta de ternos dos Estados Unidos, de paletó, e colocou à venda lá na loja. Na época era R$ 6,99 cada paletó. Eu comprei uns 10. O Garcia Júnior, o Alair Rodrigues, todo mundo foi lá comprar paletó. Eu levei para os meus tios, irmãos, gente da família, amigos, sabe? Aí ele falou, Nilmar, mas você tem uma memória muito boa. É verdade, já tem muitos anos, 25 anos atrás, né? Ele estava começando a Max Shopping aqui na cidade. Estará conosco, patrocinando o programa O Povo na TV. O nosso muito obrigado. Deixa eu molhar a boca, porque o povo já sabe, eu já contei aqui, porque que sempre eu estou molhando a boca, tomando água, devido ao tratamento que eu tive. Graças a Deus fui curado, tratamento de um câncer na laringe. Então, secou a saliva, ela vai recompondo devagarinho, é igual uma cisterna, porque a irradiação do tratamento é muito forte. Mas graças a Deus estou com saúde, estou jogando futebol, estou estreando hoje no campeonato Master pela Unimed. Quero mandar um grande abraço, o presidente da Unimed, doutor Evangelista, o Walter, lá do Plano Univida, toda a equipe, né, o Papa, o Roberval, o nosso time, né? Tomara que possamos levantar mais um caneco pela Unimed. Meu muito obrigado. Um abraço para a Flávia, lá da Unimed também. Ô, Flávia, muito obrigado por tudo, pelo carinho, viu? Mandar um abraço mais uma vez para a Eliane, cabeleireira, está lá nos Estados Unidos. Está trabalhando nos Estados Unidos e eu fico muito feliz
E sabe por que ela está lá? Ela teve no programa comigo aqui, a Eliane. Vocês lembram quando ela teve aqui com os filhos dela, gêmeos? O deputado Cleitinho estava aqui no dia que eu chamei ele. Os meninos dela têm um probleminha na orelha. A orelha é tortinha para dentro, assim, precisa de fazer uma correção. Uma correção, tipo uma cirurgia. Ai, gente, é reparadora, mas estética, né? Já são meninos, eles cantam que é uma beleza, uma maravilha. E ela foi para lá para trabalhar, para ganhar dinheiro e para tratar dos filhos, que é uma vergonha, sabe? É uma vergonha. Nós não conseguimos ajudar os meninos na nossa cidade, nós não conseguimos ajudar no estado. Secretaria de Saúde, pessoa dá um encaminhamento lá, fica 2, 3 anos, perde até o valor do pedido, vai para o estado, não sai merda nenhuma. Aí ela foi para os Estados Unidos para trabalhar, para cuidar dos meninos, sabe? É desse jeito. É uma vergonha a saúde no nosso país, é uma vergonha. Uma pequena correção numa criança é uma burocracia muito grande. Aí você tem que pagar, cirurgião plástico, né? O cara vai pedir para fazer uma correçãozinha na cartilagem, 50 mil. É tratamento só para rico, né? Rico que fica rico honestamente, que a maioria fica rico roubando, né? Sonegando imposto, dando prejuízo, pagando mal os seus funcionários, que ficar rico mesmo, trabalhando, são poucos, sabe? É claro que tem muitos, né? Não estou generalizando. Se você vem aqui reclamar comigo, não. Você está na lista dos honestos, mas tem muito rico desonesto. Esses podem pagar, né? Senador, tem lá um salário, 70 e tantos assessores, muitos políticos, essa mordomia, né, de judiciário, que a gente sabe, aí ganha muito bem. Mas o trabalhador assalariado não tem como fazer um reparo no filho, não, né? Então, Eliane, que Deus te abençoe aí. Estou com muita saudade, vai dar tudo certo. Eu falei para ela ter muita fé em Deus, determinação, garra, para que ela possa voltar em breve e estar muito bem lá. Que Deus te abençoe. Gente, nós estamos indo embora. Muito obrigado a todos, uma ótima tarde. Lembrando que o nosso programa é reprisado aos domingos e sábado que vem, 5 da tarde, aqui estaremos com mais um programa O Povo na TV. Um abraço e até lá. Gravando.